Oiê, tudo bem com você? Aqui é a Jennifer. Estou muito feliz e grata pela mais uma semana, mais uma oportunidade de estar aqui compartilhando com você. Ainda mais que hoje nós vamos falar sobre algo que é bom, perfeito e agradável. Quem não gostaria de viver algo assim? Você gostaria? Se sim, eu tenho uma excelente notícia então para você. A vontade de Deus, ela é exatamente assim para as nossas vidas. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Vamos ler o que está descrito em Romanos 12:2. Diz assim: Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Aleluia! Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável para cumprir nas nossas vidas. Mas o que a gente já começa lendo esse versículo, o que a gente já pode tirar é que essa vontade maravilhosa de Deus para as nossas vidas, ela é o oposto do padrão mundano. Quando eu falo de padrão mundano, é um comportamento, uma mentalidade pecaminosa, falida, corrupta, que é algo que é o oposto daquilo que Deus tem para realizar nas nossas vidas. E quando falamos da vontade de Deus, para a gente conseguir ter uma noção sobre o que é essa vontade de Deus, nós precisamos conhecer um pouquinho sobre o que Deus pensa a nosso respeito, né? O que Deus tem para dizer para nós, confiarmos que essa vontade que Ele tem para nós, ela é boa, perfeita e agradável. E Deus é o nosso Criador, então Ele conhece como a gente funciona, sabe para que a gente está aqui, entende coisas que a gente não entende. Nós vamos ler aqui, ó, Isaías 55, versículo 8 e 9, diz assim: Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além de seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Então, muitas das vezes, a gente não vai compreender a vontade de Deus porque a maneira de Deus pensar, ela é diferente da nossa. A maneira de Deus agir é diferente da maneira que a gente age. Então, por isso que em Romanos, aqui que a gente acabou de ler, ele fala que nós precisamos permitir que o Senhor mude a nossa maneira de pensar, mudança da nossa mentalidade, porque aí a gente vai conseguir compreender e experimentar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Porque nós temos vontades, mas a nossa vontade, a maioria das vezes, se você é tão humano quanto eu, a nossa vontade, ela é boa, perfeita e agradável no momento, ela é boa, perfeita e agradável, mas aqui e agora. E Deus, ele tá acima. Deus, ele vê o aqui e agora, ele viu o ontem, vai ver o amanhã, ele sabe o hoje e o que está por vir. A gente não, a gente só tem o aqui e agora. A gente é limitado pelo tempo e pelo espaço. Então, nós não deveríamos confiar em alguém que sabe mais do que a gente? Olha que coisa linda! Que Salmo 139:13, dos 3 ao 17, descreve para nós sobre o pensamento que Deus tem a nosso respeito. Diz assim: Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em seu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia.
Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Quão preciosos são os pensamentos de Deus para a nossa vida. E nós vamos ler aqui também, ó, Jeremias 29:11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro pelo qual anseiam. Ou seja, em outras palavras, se é que precisa de outras palavras, Deus, Ele tem uma vontade boa, perfeita e agradável. Os pensamentos que Ele tem a respeito dessa vontade que Ele tem para nós são pensamentos de paz, são pensamentos maravilhosos, são pensamentos preciosos para as nossas vidas. E vai muito além daquilo que a gente pode pensar, pedir ou imaginar. A gente não consegue muitas das vezes compreender a vontade de Deus porque a vontade de Deus ela é sempre extraordinária, não é algo que nós podemos ver o todo, mas Deus promete e Ele é fiel para cumprir em nós a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Porque a nossa vontade é momentânea e vamos ser assim sinceros, sendo bem sincera, a nossa vontade às vezes é isso aqui, perto daquilo, da grandiosidade da vontade de Deus sobre as nossas vidas. É maravilhoso você aprender e seguir e aprendendo e seguir compreendendo aos poucos qual que é a vontade de Deus. O próprio Deus está falando assim para mim e para você nesse dia. Eu sei que planos que eu tenho para você e é pensamentos de bem, não de mal, para te dar um futuro. E em outras versões vai dizer que para te dar um futuro e uma esperança. Então o que você perde em confiar nessa vontade? Você não perde. Em confiar numa vontade que é boa, perfeita e agradável, pensamentos de bem, não de mal. Efésios 3:20. Toda a glória seja a Deus, que por meio do seu grandioso poder, que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir e imaginar. Gente, além da vontade que Deus tem para nós ser boa, perfeita e agradável, Ele tem bons pensamentos a nosso respeito para nos dar um futuro e uma esperança, né? Um futuro pelo qual nós ansiamos. Ainda faz infinitamente mais do que a gente pode pedir ou imaginar. Então a vontade de Deus ela sempre vai parecer um absurdo, vamos dizer assim, uma doideira para nós. Porque é sempre mais, é sempre maior, é sempre muito mais do que a gente consegue planejar, entende? Existe algo bom, perfeito e agradável, precioso, maravilhoso, grandioso, algo extraordinário da parte de Deus para minha e para a sua vida. Mas para viver essa vontade boa, perfeita e agradável, ao invés de nós imitarmos os costumes e comportamentos do mundo, nós precisamos... Qual que é o comportamento de alguém que quer viver a vontade boa, perfeita e agradável de Deus? É só olharmos para Jesus. E quando eu falo de Deus, de se aproximar de Deus, de relacionar com Deus, eu não estou dizendo sobre religiosidade. Porque Jesus, ele não é religiosidade, Jesus, ele é o padrão e o modelo de vida no qual nós podemos viver essa vontade boa, perfeita e agradável. Não apenas, não momentaneamente, mas uma vontade boa, perfeita e agradável eterna. Isso aqui não é religiosidade, isso é vida. Então que seja hoje que você vai abrir o seu coração e deixar que pelo menos essa curiosidade de saber que vontade que é essa. Ora a Deus, fala com Ele, fala, Senhor, o Senhor tem, olha, eu estou ouvindo essa mensagem aqui hoje, se o Senhor tem uma vontade boa, perfeita, agradável para mim, eu quero. Não perde mais tempo, existe algo extraordinário de Deus te esperando. Bora! Bora! Bora encontrar essa vontade em Deus e buscar viver aquilo que é infinitamente mais do que você pode imaginar. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Se apega a Jesus e vá viver